Bom dia, povo de Deus! Como vocês estão? Sextou com S de santidade. Aleluia! Glória a Deus! Gente, hoje a nossa palavra está lá em Romanos, capítulo 8, versículo, vamos ver, do 31 ao 39. São versículos grandes, mas necessários. Hoje eu botei o fundinho musical, porque eu sempre esqueço, mas hoje eu lembrei. Vamos lá, deixa eu só baixar um pouquinho, não sei se ficar muito alto. Vamos lá. O título é Cântico de Vitória, Deus é por nós. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Essa palavra é top demais, é linda demais. Então vamos lá. Aqui no 32 diz que aquele que nem mesmo seu filho poupou, antes o entregou por todos nós. Ou seja, Cristo morreu por todos nós. Sem acepção, Deus não faz acepção de A ou B ou não. Cristo morreu por todos nós. Então, não somos nós que temos que definir quem que Deus escolheu, quem que vai ser salvo, não. Cristo morreu por todos nós. Cristo era um segredo escondido no seio do Pai, antes do homem ser formado, antes da terra ter forma, ainda quando o Espírito pairava sobre a face das águas, antes, Cristo já existia, sendo que Cristo não tinha sido revelado, porque já havia um tempo determinado. Ou seja, quando Deus formou o homem, ele já tinha um plano para resgatar o homem. Porque Deus não é surpreendido. Nós não surpreendemos Deus. Deus não é pego de surpresa ou fica assustado com o que fazemos. Foi Deus que escreveu todos os nossos dias, assim como ele já tinha escrito todos os dias de Adão. Então, quando Deus fez o primeiro homem e a primeira mulher, já havia um plano de redenção. Porque Deus conhece seus filhos, Deus conhece a sua obra. Então, mas não é sobre isso hoje. Então já havia um plano para nos resgatar, para nos salvar. Quando Jesus veio ao mundo, veio por todos nós. Por todos nós. E aqui no 33 vem dizendo: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Aí já nós vamos já para outra classificação. Os escolhidos de Deus. Quem são os escolhidos de Deus? Porque a Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E quem são esses escolhidos? Será que foi aqueles que Deus já tinha separado lá? Ah, esse vai ser meu escolhido, esse vai ser meu escolhido, esse vai ser meu escolhido. Os escolhidos de Deus são aqueles que escolhem a Deus. E Deus sabe aquele que tem o coração voltado para Ele. E talvez, como a gente falou ontem aqui, né?
sobre aqueles que são chamados na última hora, sobre aqueles que são despertados na última hora. Quantos escolhidos de Deus não estão aí pairando, vagando pelo mundo, perdidos, sofrendo, enraizados no pecado, cegos. Mas são escolhidos por quê? Deus sabe que uma hora eles vão se voltar e se inclinar para Deus. Deus sabe. Então esses são os escolhidos de Deus, aqueles que escolhem a Deus. E talvez hoje muitos ainda não escolheram a Deus, não optaram escolher a Deus. Mas Deus, ele já sabe. E por isso que aqui fala os escolhidos de Deus. Porque eles já foram escolhidos. Porque o Deus já sabe, ele já nos faz, ele já conhece o nosso coração. Ele já sabe todos os nossos dias. E ele sabe, nossa, aquele ali, ó, tá achando que tá abalando no mundo. Tá achando que tá abalando aí, cheio, enfiado no pecado. Mas eu sei que um dia ele vai se voltar para mim. Porque eu sei, porque foi eu que escrevi os dias dele. E eu sei o que tá lá dentro do coração dele. Eu sei que nada disso que ele tá fazendo nesse mundo tá preenchendo o vazio que tá lá. Que só eu vou preencher. Deus, ele já sabe. Ele já sabe. E esses são os escolhidos de Deus. Aqueles que escolhem, aqueles que se jogam, sabe? Aqueles que adoram o Espírito em verdade. Não são os perfeitos, não. Não são os que falam muito bonito e querem mostrar que são alguma coisa. Não são esses, são os escolhidos, não. Os escolhidos de Deus são aqueles que reconhecem todos os dias, que se humilha diante dele, que reconhece que sem ele não é nada. Não é nada. E nós lemos aqui também esse capítulo que diz que mas todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E as pessoas gostam muito de usar, né? Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas nós somos mais que vencedores como nós nos classificamos como escolhidos. Nós somos mais que vencedores quando nós escolhemos a Deus todos os dias. Quando nós escolhemos carregar a nossa cruz. Quando nós escolhemos matar a nossa carne e fazer a vontade do Pai. Assim como Jesus fez a vontade do Pai. E assim Ele nos ensinou a fazer sempre a vontade do Pai, mesmo que ela doa na carne, mesmo que ela requeira nos afastar de muitas pessoas, muitas vezes de família. Mas como nós escolhemos a Deus, nós somos mais que vencedores. Aí nós entramos aqui nesse capítulo inteiro que diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nem a altura, nem a profundidade, nem a morte, nem a riqueza, nem doença, nada. Diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Quando nós somos escolhidos, como nós escolhemos Ele, colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. Porque às vezes as pessoas usam a cruz como uma muleta e a cruz não é nossa muleta. A cruz não é nossa muleta de desculpa para viver errando, pecando, dizer, em Cristo eu sou perdoado. Porque Cristo já pagou, sim, Ele pagou. E foi um preço de sangue. Foi um preço muito alto para a gente ficar se escorando e dando a cruz como desculpa. A cruz não é desculpa. A cruz é salvação. A cruz foi redenção. A cruz custou preço de sangue. É como se meu filho fosse lá e furtasse alguma coisa. E eu vou lá e pago a fiança dele para ele não ser preso, porque ele é meu filho. Eu o amo, eu não quero ver meu filho preso, né? E o que o filho faz? O filho reconheceu o que eu fiz. Mãe, obrigada. Obrigada porque você pagou a minha fiança, mãe. Não vou fazer mais. Isso é que o filho falou pra mim. E passa-se um tempo e o filho começa a fazer tudo de novo. E coisas piores, muitas vezes, né? Por quê? Com a desculpa de que ele tem uma mãe
que vai estar pagando ali a fiança dele. E a cruz não é dessa forma. A cruz não pode ser desculpa pra gente tá pecando e errando e pecando, não. É pra gente se agarrar na salvação. Se agarrar nela e reconhecer. Custou caro. Eu vou dar valor ao preço desse sangue que foi derramado por mim. E como que eu vou dar valor? Eu vou buscar a Deus. Mesmo nas minhas dificuldades, eu vou matar minha carne. Eu vou me consagrar. Se a minha carne tá falando mais alto, eu vou jejuar até ela adormecer. Isso é reconhecer a cruz. Isso é se apegar à salvação e tomar posse do que já foi feito por nós, porque já foi feito. Mas às vezes a gente acha que é só Jesus morreu, glória a Deus, e tá tudo pago, tá tudo pago. Já foi pago, agora você tem que tomar posse. E tomar posse é reconhecer, aceitar Ele. Senhor, eu reconheço que o Senhor foi na cruz, que o Senhor morreu por mim. Porque o sangue de Jesus é suficiente e Ele cobre todos os nossos pecados. Mas existe uma escolha, viver debaixo desse sangue ou viver fora dele, só dando desculpa, só usando a cruz como muleta. E essa mensagem dessa manhã: não use o plano de salvação, não use a cruz, não use o sangue de Jesus como uma desculpa para viver pecando e pecando, não. Nós vamos pecar sim, porque nós somos carne. Mas nós temos que matar essa carne todos os dias. Nós temos que buscar essa santidade. Nós temos que buscar essa graça. Essa graça, mas não uma graça como desculpa. Mas uma graça como um prêmio, como algo valoroso. Como falar, tem tanto valor. Nossa, mas é tão precioso que eu vou dar valor e eu não vou desperdiçar. E é assim que Deus quer que a gente tome posse dessa salvação. Tome posse de tudo isso. Porque nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada, 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 nada que está em Cristo Jesus. Ou seja, nós precisamos estar com Cristo, nós precisamos andar com Cristo, nós precisamos caminhar com Ele, nós precisamos reconhecer todos os dias que somos dependentes dEle. Aí nada, querido, nada, nada, nada vai nos separar desse amor. Nada. Porque o Senhor tem prazer em manifestar o seu amor todos os dias em nós. Para nós e através de nós. Amém? E hoje é isso. Glória a Deus. Vamos orar para se energizar e se abençoar e se encher para essa sexta-feira. Amém? Senhor Deus, meu Pai, Pai amado, Pai querido, Deus de amor, ó Deus, obrigada, Senhor, queremos te agradecer nessa manhã pelo seu infinito amor. Deus, nós queremos, Senhor, reconhecer a cruz, Pai. Nós queremos, Senhor, nos humilhar, Senhor, diante de Ti, Senhor, e reconhecer, Senhor, que o sangue derramado, Senhor, foi por todos nós, mas que nós precisamos nos posicionar, Senhor, e escolher a Ti todos os dias. Senhor, nós precisamos, Senhor, nos entregar, Senhor, e nos abdicar de tantas coisas, sim, Senhor, porque nós precisamos valorizar, Senhor, o que o Teu Filho fez naquela cruz, Pai. Senhor, nós precisamos valorizar, Senhor, e reconhecer, Senhor, que custou caro, foi preço de sangue, Deus. Então nós queremos nos agarrar a essa salvação, Senhor. Nós queremos nos agarrar, Senhor, ao sacrifício que foi feito, Senhor. E queremos, Senhor, reconhecer, Pai, que precisamos, Senhor, da Tua presença, Senhor. Precisamos de Ti todos os dias. Pai, nos perdoa, Senhor, por muitas vezes, Senhor, usarmos, Senhor, o nome de Jesus, Senhor, o sangue, o sacrifício como desculpa, Senhor, pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa nessa manhã, Pai. Nós queremos reconhecer, Senhor, que nós erramos e falhamos sim, mas nós queremos voltar, Senhor, o nosso coração para Ti, Pai. Nós queremos voltar, Senhor, os nossos pensamentos a Ti, Senhor.
Nós queremos, Senhor, entrar, Senhor, nos seus atos, Senhor. Nós queremos, Senhor, entrar, Senhor, no Santo dos Santos, Senhor. Nós queremos ser amigos seus, Senhor. Nós queremos ter intimidade, Senhor. Nós queremos nos agarrar a Ti, Senhor, para que nada, nada, nada nesse mundo, Senhor, nos separe do seu amor. Assim como a Tua palavra diz, Senhor. Porque nada, nada pode nos separar desse amor, Senhor. E é assim que queremos viver, Senhor. E é nisso que queremos caminhar, Senhor, no Teu amor, Senhor. Obrigada, Deus, por essa palavra. Obrigada, Senhor, por mais um dia, Senhor, na Tua presença. Obrigada, 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 Pai. Em nome de Jesus, Senhor, recebe, Senhor, nossa oração. Recebe, Senhor, nossa súplica, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada. Amém. Graças a Deus. Tenha uma sexta abençoada em nome de Jesus.